sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Mas o que faltou, assim, dava para se esperar um pouco mais do Vasco hoje? É o que o Eugênio, acho que foi o Eugênio que falou. Pelo que a gente vinha acompanhando, era improvável achar que ia chegar lá hoje e falar que ia ser uma super atuação. É a bola do Ryan, que talvez fosse um cruzamento por baixo antes, e não cruzamento por cima. É a bola que vai na trave. É uma escolhazinha menor, mas é muito mas o se ia também, virar, do outro lado também. Seria muito mais favorável ao Flamengo do que ao Vasco. O Vasco tem 2 lances parlamentares, o Flamengo tem 7, entendeu? Então, um detalhe aqui, ali, o Vasco me surpreende no início. Porque é um Vasco até mais solto do que eu imaginava. E nesse Vasco mais solto, ele cria. Mas e se você não faz duas no Flamengo, você não vai ter muito mais chance. É que você tem assim, do lado você tem o Flamengo, que é um time, um excelente time de futebol, em todas as posições, em todos os segmentos do campo, em todos os compartimentos, defesa, meio campo, ataque. Inclusive no banco. E no banco, sensacional. Do outro lado você tem o Vasco. O que é o Vasco hoje? É o Léo Jardim, é o Piton cruzando, defendendo nem tanto, é o Hugo Moura tentando ali proteger a zaga. Gostei dele do Jair hoje. Então, tentando proteger a zaga. Não vai muito além disso. Do meio para frente, o Vasco ganhou esse ano o Nuno Moreira, que é um jogador que qualifica tecnicamente a equipe. Então, ele, quando se aproxima do Coutinho, que o Coutinho cai mais pela esquerda, às vezes pela direita, mas quando você tem o Coutinho, o Piton e o Nuno, sai alguma coisa de jogo ali. E aí, normalmente, ou um chute do Coutinho ou um cruzamento para o Verratti, que é o craque do time. É exatamente isso, é o Piton cruzando, mas para o Verratti. É isso, não, pode ser para o Verratti. Só pode ser para ele. De vez em quando o Coutinho invade a área para um elemento surpresa e tal. O resto todo é frágil. Os zagueiros são muito frágeis. E não necessariamente essas partes positivas estão encaixadas e conectadas. Não. São situações assim espaçadas que não formam exatamente um time. Exatamente. Então você tem um goleiro que salva, um lateral esquerdo que quando vai ao ataque se associa a 2 meias e ali sai algum jogo, um volante que pega mais firme e um centroavante que muitas vezes resolve. Então tá longe de ser um time, sabe? Essa é a grande comparação. Ainda assim, o que o Vasco tem hoje é mais do que tinha no passado. Sim. É mais do que tinha no passado. É um pouco melhor. A fase do Coutinho, o Nuno. Pode melhorar? Pode. Acho que o Ryan, aos poucos, vai ganhando espaço e vai dando oportunidades, vai criando situações. Quem sabe no futuro não tenha um lado direito um pouco mais sustentável, porque hoje não é ainda em relação ao esquerdo. O Paulo Henrique, tecnicamente, fica muito abaixo, é um jogador muito de força, de velocidade e força. Se você precisa dele para associar, para criar alguma coisa, dificilmente vai sair. Se tivesse um lateral com um pouco mais de técnica ali, você podia trazer ali para cair junto. O Ryan também não é exatamente o técnico, né? É mais atacante. Mas é um jogador que tem feito jogadas interessantes. Então, tem uma perspectiva de melhorar, mas ainda não está pronto. Então, por isso depende muito do Verratti e depende muito. Isso não é de hoje, isso vem de 2023. Quando os dois chegaram, o Léo Jardim ainda no primeiro semestre e o Verratti chega no segundo semestre de 2023. A partir de então, o Vasco depende muito dos dois. Sim. Um salvando lá atrás, o outro salvando na frente. Então, está tentando construir um resto de time para essas duas pontas. Agora, o Vasco não está pronto, claro. O Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruno, ele está patamares acima do Vasco, né? Não é um só, está vários patamares acima do Vasco. Mas mesmo assim, quando a gente vê um Flamengo que contra o Central Córdoba faz o jogo decepcionante que fez, aí ele contra o Grêmio empolga, contra o Juventude faz 6, aí hoje também já não faz um jogo, mas né? Já oscila. Te pergunto, muita gente fala, não, esse Flamengo aí tá pronto, tá nos cascos e tal, esse é o Flamengo, é daí para melhor. O Flamengo também não está pronto ainda? Está pronto, todo time está em constante transformação. Mas você tem que considerar o calendário. Você não vai manter o mesmo nível o tempo todo. Não vai. Não vai ter a mesma pegada em todos os jogos, jogando 2 vezes por semana, sem descansar, sem praticamente treinar, tem pouquíssimo tempo de treino. Então, o jogo com o Central Córdoba é um jogo assim, foi por acaso. Não foi exatamente por acaso. O Central Córdoba propôs ao Flamengo uma situação a qual ele não está acostumado. E, claro que não o jogo inteiro, mas durante o primeiro tempo especialmente, é uma marcação alta muito intensa que normalmente o Flamengo não tem. O Flamengo, é claro que é um risco, e eles assumiram esse risco de, passando por essa marcação inicial, encontrar espaço lá atrás.
Mas eles conseguiram muitas vezes fazer essa marcação, fazer com que o Flamengo perdesse a bola no campo de defesa. E ali eles geraram situações que, inclusive, se transformaram nos gols do Central Córdoba. Ganharam o jogo ali. Agora, poucos são os times do Brasil que fazem isso contra o Flamengo. Acho que por medo, acima de tudo. Pô, vou subir não, vou perder essa bola lá, os caras vão vir aqui e vão fazer 2, 3. Mas é uma circunstância tática que talvez possa gerar dificuldade para o Flamengo. Quando você falou, tem um excelente, eu falei banco, você falou, é um excelente banco, mas o banco também não deveria corresponder a essa necessidade. Aquilo que a gente fala do Flamengo, tem um baita elenco, tem um banco sensacional, esse é o time que consegue lidar com várias competições. Não deveria ser assim também? Mas eu acho que o banco corresponde. Eu acho que o jogo de hoje não é um retrato do Flamengo das últimas semanas. O jogo de hoje é um retrato do Flamengo que não vai sustentar 6-0 todo dia. O retrato para mim do Flamengo é o Flamengo contra o Inter, que é interessante, porque do outro lado era o Inter, e tem que mudar 2 vezes dentro do mesmo jogo, acaba que tem uma excelente atuação do Rocher no primeiro tempo e do Antony no segundo. É o Flamengo contra o Vitória, é o Flamengo contra o próprio Juventude, Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo contra o Grêmio escolheu dosar, porque fez 2-0, o jogo estava muito sob controle. O retrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o segundo tempo contra o Vasco, que o banco não... Não, hoje talvez... é um clássico também, né? Ainda que tenha toda a fragilidade do Vasco, claro, é um rival histórico do outro lado que, sim, em alguma medida, entra no pacote. Teoricamente, né? Teoricamente é um clássico, o mando do adversário, né? Pois é. Teoricamente o mando era do Vasco. São 5º jogo do Flamengo. Isso. Os outros 4 jogos, a gente consegue ver muito claro o que é o Flamengo até aqui e não necessariamente esse jogo contra o Vasco. Se esse 5º jogo contra o Vasco fosse, uma situação de confirmação de queda, não veio bem contra o Juventude, não conseguiu jogar contra o Grêmio fora de casa, aí eu poderia falar, esse banco não está ajudando. Não, acho que hoje é uma situação muito específica, acho que o cansaço pode pesar, acho que você não consegue manter essa rotação o tempo inteiro, acho que vai sofrer muito na terça-feira e isso precisa ser considerado. Talvez lá você não tenha que ter uma exibição como você tenha contra o Juventude ou contra o Grêmio, quando você tenha que simplesmente fazer a pontuação que você deixou de fazer em casa contra o Central Córdoba, que muito provavelmente estava na conta, no planejamento. E no fim de semana que vem, de sentar aqui e falar, foi uma queda, não foi, esse Flamengo cansou, esse Flamengo está oscilando, porque senão todo fim de semana a gente vai ter esse debate. Mas foram 2 jogos bons e hoje não foi bom. Será que está caindo? Não, hoje vai ser assim. Que de alguma forma muito pouco não vai jogar 38 jogos e hoje não foi um jogo nível. ruim. O Flamengo fechou com 64% de posse de bola, N finalizações, né? Então, eu acho que o resultado... Controlou o jogo, dominou o jogo, empurrou o Vasco. Não fez o gol, faltou o ponto final. Eu acho que o resultado condiciona a análise, porque eu acho que a gente não está colocando que 7 defesas faz muita diferença. Faz, o Jardim foi o cara do jogo, a gente está falando. O Flamengo fez mais gols, fez menos gols no Juventude do que o Léo Jardim fez de defesas contra o Flamengo. Sim. Então eu acho que também condiciona, né, o resultado acaba condicionando a análise de que o Flamengo não conseguiu. Eu acho que tem essa questão, eu acho que o time funcionou. Agora, a eficiência nas finalizações, né, porque foram 7 defesas, mas foram 17 finalizações. Sim. Então, teve uma margem aí de mais 10, né, que o Flamengo não conseguiu ser efetivo e fazer pelo menos um gol. Então, acho que o que não funcionou foi a eficiência de um time que costuma ser letal na maioria das vezes. Não vai acontecer sempre, né? Acabou não acontecendo justamente num clássico. O Vasco na temporada passada, com 5 jogos... 5 rodadas, tinha 1 vitória e 4 derrotas. Inclusive até condicionou a demissão do Ramon Dias, né, naquele período ali muito ruim. Sofreu já tem mais pontos que na temporada passada, nesse período, fez mais gols e sofreu menos. Sim. Ou seja, o Flamengo enfrentou um time que talvez, olhando para o Campeonato Brasileiro como um todo, eu não coloco no mesmo patamar do Juventude, não. Eu até coloco um pouco acima. Sim. E tem essa questão também de ser um clássico, obviamente. Eu acho que isso pesa bastante no jogo. Foi um resultado muito parecido, guardadas as proporções entre os 2 adversários, mas foi um resultado, um gosto para o rubro-negro muito parecido com o jogo contra o Inter, em que o Flamengo produziu para ganhar. Ali era uma situação diferente, um duelo tático muito mais, com armas muito mais iguais entre os 2 técnicos, né? Hoje você tira isso, mas coloca a questão de ser um clássico, os 2 lados muito tensos também de não sofrer o gol numa dessas eventualidades do futebol. Então acho que isso tudo tem que ser pesado. Agora, de todos os resultados que você listou, resultado, não é nem desempenho, mas resultado, o único ponto fora da curva é contra o Central Córdoba. No Brasileiro, o Flamengo tem tido atuações
muito sólidas, mesmo nos jogos em que não ganhou por circunstância, como contra o Inter e como hoje. É isso. Felipe Luiz vai falar, vamos nessa. Bom. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança. Ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo? É um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo. E no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o quê? A pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos e da minha parte principalmente queria ter vencido, né, mas e o outro foi? Do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata para a posição natural dele. E naquele momento que o time... Fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca, mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Felipe, boa noite. Boa noite. Você mesmo acabou de mencionar que o Flamengo até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol. Até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje esteve numa noite exuberante, ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas? Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, ou da última finalização, da hora do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente,
não tivemos, e outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade, portanto tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço. Quando o time todo se fecha atrás, é mais difícil, porque são mais pernas, mais gente para entrar. E esses jogos aí acontecem. Oi, Felipe. Sérgio Lobo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema que você respondeu agora. Você já falou do Léo Jardim, ok, fez um grande jogo. Vasco, clássico, ok, é clássico. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais do teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também. Faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola. O Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo. Uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, não brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique, em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer. E em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a favor do Pedro para o Pedro. Onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar, e nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele, mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Então, minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam, para dar mais tempo para ele, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também, acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje do Alfovo da Flamengo TV.
2021 você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? Flamengo venceu por 3-2, é um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o máximo possível para tentar conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. Bom, voltando aqui, que corte, né, cara? O Felipe Luiz é muito mais bonito do que eu, né? Ficou até prejudicado numa dessa agora, Ao contrário, valorizou sua entrada. Agora, o professor, você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Dois caras lindos. Você é maravilhoso. Você é, inclusive, muito bem vestido. Muito. O senhor também, né? O senhor, inclusive, está elogiando desde a redação. Além de bonito, o Felipe Luiz, raramente a gente pega senões na fala dele, né? Na coletiva, pós-jogo. Geralmente ele vê o mesmo jogo que a gente viu. Mas eu peguei um senãozinho lá naquele começo. Eu acho que ele supervalorizou o Vasco como uma equipe super organizada. Grande trabalho. Um grande trabalho. É que o Felipe Luiz é um gentleman. Eu acho que ele está também foi um gentleman com o Bruno Henrique ali. Ele gostou muito da movimentação do Bruno e da atuação dele. Porque ele disse, ele fez o que eu pedi. Quando o jogador faz o que eu peço, independentemente se vai ter gol ou não... Pode ter feito, talvez não tenha executado os gestos técnicos. A movimentação... Mas ele teve um mérito de abrir ali alguns espaços para o Gerson, principalmente no primeiro tempo, o Bruno Henrique. Agora pode ser que ele esteja se referindo ao Vasco é o que tem para hoje. O Vasco de hoje, sim, foi isso. Foi um time, pelo menos, mais organizado na defesa do que vinha sendo. Mas acho que ele começou assim com um discurso de supervalorização do adversário, que não é muito comum nas falas dele. Normalmente eu me identifico mais com as palavras do Felipe Luiz nos pós-jogos do que me identifiquei hoje. E o Bruno Henrique, então, bom, se o Bruno Henrique fez tudo o que ele queria e para ele tá bom, então significa que o problema tá com o Felipe Luiz com relação ao Bruno Henrique, não ao Bruno Henrique no campo, ou ele defendeu o atleta muitas hoje? Vezes a entrevista coletiva não é exatamente o que ele acha no íntimo, às vezes é defender que ele foi bem. O Bruno teve uma atuação abaixo, e tá tudo bem, a gente sabe da capacidade do Bruno, especialmente em jogos grandes, clássicos, então... Acho que ele tentou falar, a movimentação foi o que eu pedi, mas teve um pouquinho além da movimentação que não aconteceu do Bruno. Sim. Acho que ele claro que a gente vai trazer o assunto Está levando em consideração o momento. Da questão policial que o Bruno atravessa aí. Por mais que ele queira não mostrar qualquer tipo de preocupação com isso, o psicológico é abalado. E aí isso pode mexer sim com a cabeça do jogador e mexendo psicologicamente pode diminuir um pouco o desempenho. Não foi falta de esforço em campo, não foi isso, né? Não foi falta de entender taticamente o seu plano, mas talvez ele não tivesse conseguido estar concentrado ao máximo para poder ter a excelência técnica de outros momentos. Sim. Isso indiscutivelmente pesa, ele é um ser humano. Achar que está tudo muito tranquilo. Não está. Tá passando mais pela que ele dele. negue, e ele tem todo o direito de se defender e tal. É uma situação complicada que pode trazer problemas sérios para ele. Vocês lembraram das suas respectivas avós aqui, eu vou lembrar da minha para falar com o Elton. Minha avó, muito religiosa, falava, meu filho, o pouco com Deus é muito. E falava isso. Essa também serve para hoje, hein? Pedro não é Deus, mas o pouco com Pedro tem sido bastante. O Pedro do Flamengo. Eu também não, muito menos. Também não. O pouco que ele jogou no meio de semana já foi suficiente para 2 gols, o pouco que ele jogou hoje já foi suficiente para uma ótima finalização. Aí não é finalização errada. A gente acabou de elogiar demais o Léo Jardim, né? Sim. E o Felipe Luiz falou sobre o Pedro, né? E o Flamengo está indo muito bem nessa questão do retorno do Pedro, aos poucos e tudo. Acho que está indo muito bem, está dosando, até porque não é um time desesperado, é Pedro dependência, não é assim. Mas a gente sabe o quanto ele pode fazer diferença aí, né? Esse retorno do Pedro para jogar 90 minutos e tudo, que pode resolver
alguns probleminhas de finalização que o Flamengo tem, embora, vamos lá, tá vindo de um 6-0, de um 2-0, podia ter sido 4. Com gols dele, 5, inclusive. Não é? Exatamente. É isso que tá faltando? Também, não é? Acho que o Pedro é um exemplo bem fiel de como deve ser uma recuperação de um atleta. Eu estou dando cutucada assim. Até porque eu acho que é um jogador que vai voltar para a seleção brasileira, né? Justamente porque trabalhou bem uma lesão longa e grave, né? E retornando, eu acho que se preparando para retornar e mostrando que, mais uma vez, tá? Porque no Fluminense também ele teve uma lesão grave. E foi difícil ali, que era para ele ter ido para a Olimpíada, não foi? Na época, né? Não, a primeira convocação dele para a seleção principal. Ele foi cortado justamente por uma lesão grave quando ele estava no Fluminense. Aí também Jogos Olímpicos. Estou lembrando aqui também Jogos Olímpicos. Sim, também. Aí teve a história de não ser convocado. Isso, aí já no Flamengo. Exatamente. Eu acho que é um jogador que vai ser importante e será titular, e todo mundo sabe que será titular dessa equipe do Flamengo quando puder jogar 75 minutos, né, 60 minutos, que ainda parece não ser a condição dele. Eu acho que está sendo feita uma volta gradativa e correta. E mesmo assim, os poucos minutos em campo fazendo gols, né? Mostrando que não perdeu justamente a sua essência, que eu acho que é o principal dele. Eu acho que o Felipe Luiz, olhando para gerenciamento de elenco, está tendo o seu primeiro desafio como técnico. Porque ele assumiu no final da temporada passada, é claro que teve a Copa do Brasil, que ele até conquistou, mas eu acho que foi um calendário talvez um pouco mais flexível para ele lidar naquela reta final. Sim. Ele agora tem Libertadores, vai ter a Copa do Brasil daqui a algumas semanas, tem o Campeonato Brasileiro e tem o Mundial no meio do caminho ali, né, onde os adversários alguns, né, vão estar descansando enquanto ele vai continuar jogando, né, pelo menos 3 partidas. Então acho que a partir de agora, acho que desde do jogo da segunda rodada da Libertadores, ele está começando a entender que a intensidade do Flamengo não será a mesma com 3 competições, ou 4 se a gente contar o Mundial. E eu acho que entra na conta agora o que o Arrascaeta foi poupado no início da temporada e agora está tendo mais minutos, está tendo mais sequência, voltou a ser titular. O que o Plata, que começou com muita intensidade, volta para o banco de reservas e vai tendo oportunidades também nessa equipe. Gerson tem sido convocado para a seleção brasileira e muitas vezes quando retorna também precisa ter menos minutos. Eu acho que agora ele vai entender como gerenciar esse elenco com um calendário um pouco mais robusto, né? A partir de agora. E eu acho que isso, o Pedro entra na conta também. Sim. Eu acho que esse cuidado ele é muito importante para não perder um jogador importante novamente. Temos Carille. Vamos lá. Isso é uma ameaça? É.